Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Danilo Leonardi e o tema do vídeo de hoje é 5 dicas para estimular o hábito pela leitura. A ideia desse vídeo é passar para vocês um pouco da experiência que eu adquiri incentivando a minha sobrinha, que hoje tem 4 anos, a gostar de ler, e também pensando um pouco sobre o que os meus próprios pais fizeram para me estimular nesse caminho da leitura. As 5 dicas elas foram organizadas por uma moça chamada Paula Medeiros. Ela é coordenadora de conteúdo do Kumon, para quem não conhece, uma escola muito legal que dá aula de várias coisas. Eu já estudei lá e gostei também. Este vídeo não é o publi, então vamos lá para as dicas. Primeira dica, lê em voz alta em família. A leitura em voz alta estimula o interesse pela leitura. É muito comum a gente ver em filmes e a gente vê, às vezes, né, dependendo da família que você faz parte, na vida real também, as pessoas lendo para as crianças antes de dormir. Esse negócio de ler antes de dormir, gente, é muito legal, que cria um ritual para a criança, sabe? Eu via muito a minha sobrinha quando eu morava ainda na casa dos meus pais, ela toda vez que ia dormir chamava minha avó para pegar os livros dela e pedir a leitura, sabe? Os livros repetidos, os livros que às vezes, sabe, nem tinha história, mas ela queria, de alguma maneira, que ela via aquilo como uma experiência lúdica, como uma experiência gostosa, uma experiência divertida, sabe? Se você faz aquilo como um treat, né, como assim, um presente para a criança, não é como uma coisa do tipo, chegou a hora da leitura, senta ali que a gente vai ler. Não, sabe? Deixa a criança pedir, sabe? Ela vai pedir, se você fizer isso com frequência, porque a criança vai achar interessante. Sabe, se você sugerir isso e for fazendo aos poucos, vai chegar uma hora que ela mesma vai querer demais aquilo. A segunda é falar de livros, recomendar livros, presentear as crianças com livros, sabe? O primeiro presente que eu dei para minha sobrinha foram livros, sabe? Ela tinha 3 meses, ela não tinha nem desenvolvido ainda a habilidade do polegar opositor, mas eu já tinha dado para ela aqueles livros de borracha infantis que ela poderia ficar brincando na banheira, enfim. E ela tem esses livros até hoje e ela ainda tem esses livros ainda tem para ela certo valor nostálgico. Às vezes ela pega esses livros de borracha e pede para minha avó ler para ela. Não tem nem o que ler nesses livros. É tipo triângulo, quadrado, mas ela adora, sabe? Por quê? Porque esse lance do objeto cria um fetiche. Eu não tô, né, para de pensar besteira, gente. Estou falando fetiche no sentido psicológico, no sentido de desejo. Você ter o livro, o objeto do livro, né, físico, como um objeto de desejo. Isso é óbvio que vai ajudar a estimular o gosto pela leitura nas crianças também. E a partir dessa dica você já percebe o quanto é importante que você mesmo já tenha o hábito de leitura antes de querer incentivar outra pessoa. Porque como é que você vai falar sobre livros se você não lê livros? Como é que você vai recomendar livros se você não lê livros? Sabe? Você pode até presentear livros, mas se a criança não tiver exemplo de uma pessoa lendo um livro, ela, sabe, como é que ela vai se ligar naquilo de uma maneira tão positiva assim? Pode acontecer até, mas é muito mais improvável, vocês não concordam? A terceira dica é sugerir e não impor. Conversar sobre os livros, mostrar como você acha eles interessantes. Eu vejo muitos pais que gostam de ler cometerem este erro particular, sabe? Eu gosto de ler, então quero forçar o meu filho a gostar de ler. Não só dar o exemplo, não só dar livro para a criança, mas fica assim, vai, agora você vai ler, é a hora de leitura, não sei o que lá. E isso causa uma impressão negativa na criança, porque fica parecendo uma coisa obrigada, fica parecendo uma coisa assim, tudo bem, seu pai tá fazendo, mas eu acho que, eu acho que meu pai tá fazendo isso obrigado, eu não acho que ele tá fazendo isso porque ele quer, porque ele gosta, porque, né, ele tá tentando me incentivar de uma maneira tão negativa, tão brava, tão irritada. E eu falo pra você, gente, que não tem necessidade, tá? E quanto menor for a criança, você começar a incentivar ela, maior é a probabilidade de ela querer pegar os livros por conta própria. Não tem a menor necessidade de ficar forçando. A quarta dica muito legal, que é organize um espaço de leitura na sua casa. Tenha uma estante cheia de livros bonitos, coloridos, que você gosta. Pega os seus favoritos, vai colocando, vai montando. Ah, Danilo, mas eu não tenho tantos livros assim. Ok, pega todos os livros que você tem e coloca lá. Não deu tantos assim? Talvez esteja na hora de comprar mais livros, não é verdade? Porque, gente, esse negócio da estante parece que é besteira, mas não é. No quarto, no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, eu tenho uma estante forrada, uma estante que pega a parede inteira, forrada de livros, e aquilo chama atenção para caramba. Entendeu? A minha sobrinha, toda vez que entrava no meu quarto, ela ficava hipnotizada
pela estante. Ela queria ir na estante, ela queria pegar as coisas da estante, ela ficava desesperada com as coisas da estante. Por quê? Porque é bonito, gente, porque é agradável, sabe? Todo mundo gosta de coisa bonita, de coisa agradável, de coisa bem organizada, sabe? De coisa colorida, de coisa chamativa. Então, assim, faça da leitura uma coisa bonita, uma coisa organizada, uma coisa chamativa, que chame a atenção por si só. A quinta dica é visitar bibliotecas, livrarias com essa criança. Ajuda ela muito a perceber que existem pessoas, inclusive fora da sua família, que também gostam de ler, que também são apaixonadas por esse universo. Você vai numa biblioteca enorme e mostra aquele monte de coisas que tem lá, aquele monte de gente sentada nas mesas, ou aquelas livrarias grandes, bonitas, cheias de coisa, igual a Livraria Cultura que tem em São Paulo, sabe? Isso acaba incentivando de uma maneira muito legal também, porque a criança olha aquilo lá e pensa, putz, tantas pessoas de tantas idades variadas, todas aqui reunidas com o único propósito de ler, ou de comprar livros, ou de incentivar a leitura para outra pessoa. Isso é realmente muito bacana. Bem, essas foram as 5 dicas. Lembrando que a dica número 0 é: se você ainda não tem o costume de ler, pratique esse hábito em você mesmo e depois pratique essas 5 dicas para incentivar as outras pessoas, que você vai estar fazendo muito bem para o planeta, para as mentes das outras pessoas. Você vai estar abrindo universos por aí. Olha só que coisa bacana. Obrigado por assistir esse vídeo, um beijo e até o próximo.